Ministros do STF, corram, mas corram, que a Lei Magnitsky vem aí! Você vai ver comigo agora como que o clima do STF no governo Lula é de terror absoluto com a perspectiva da aplicação de sanções financeiras da Lei Magnitsky, que devem chegar logo logo. Bora então começar com o Trump tocando horror em Brasília. Olha só essa matéria. Em uma breve análise política, a anistia será pautada, mas só será pautada devido a uma outra pauta que será também pauta na Câmara Federal, que é o fim do foro privilegiado. O fim do foro privilegiado tira do STF o poder de julgar políticos, ou seja, deputados e senadores e afins. Com essa pauta aprovada, tirando do STF o poder de julgamento em cima desses políticos, aí sim, Hugo Mota sai da mão do STF, ou o Alcolumbre sai da mão do STF, outros políticos saem da mão do STF e vai para a primeira instância. E aí sim, ele pode pautar a anistia sem sofrer represálias. Isso é uma análise política que está em jogo para todo mundo ver. Então, por isso que Hugo Mota decidiu então pautar a anistia junto com a pauta do fim do foro privilegiado. É claro que isso passando, a anistia passará muito claramente e a anistia passará muito bravamente. Esse foi o acordo que os líderes fizeram junto com Hugo Mota. Ou seja, Hugo Mota disse, eu pauto, mas eu não posso ficar na mão do STF. Então, muito provavelmente, na terça-feira, embora as pessoas estão dizendo que ele não fez acordo, ele fez acordo, ele não fez acordo, são guerras de narrativas para pressionar o Hugo Mota e o Alcolumbre. Programa Deputado, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, estávamos aqui, não sei se o senhor acompanhou o suficiente, mostrando quem é Hugo Mota, né? Tremendo, desculpe a expressão, até pedi desculpas quando usei a expressão. Não sei se eu estou muito próximo do Alan, estou começando a usar um português mais claro, né? É um vaselina que diz que o 8 de janeiro não foi golpe, que vai pautar a anistia amanhã, daqui a 10 minutos, e nunca pauta, enrola. Afinal de contas, houve acordo, não houve acordo, que tipo de pressão pode ser feita a partir de agora sobre o Hugo Mota? Deputado, obrigado pela participação mais uma vez. Querido amigo Lacombe, esse meu craque Alan, olha, o que aconteceu foi muito claro. Nós não iríamos sair de maneira nenhuma se não houvesse um acordo claro que essas pautas avançariam. A medida que o presidente Hugo Mota falou, ela procede no sentido que ele não se comprometeu, porém, nos encaminhou os líderes que, logicamente, se comprometeram, Progressista, União Brasil, PSD, a não só darem os votos, como darem o acordo da pauta. O que acontece? Para tu pautar uma matéria, existe a reunião de líderes. Nós não tínhamos o acordo dos líderes. Agora temos. Se ele fala de forma clara que ele deu acordo, aí, dito por ele, abre-se um precedente de que qualquer tipo de manifestação. Então, o que aconteceu é que os líderes se sentiram sensibilizados, entenderam que poderiam ajudar nessa construção de distensionamento e chegaram com ele, olha, daremos acordo às pautas que tu já comentou, fim do foro e posteriormente a anistia. Então, de forma clara, nós já temos a construção com a maioria do Congresso, vencemos o Congresso para com as pautas que nos interessam. Tendo o texto definido, será pautado o fim do foro, inclusive há um interesse muito maior nessa pauta, e houve o acordo, e foi nesse sentido que a gente se sentiu contemplado, que eles também irão pautar a anistia na sequência. É difícil, se a gente não entendesse razoável, nós poderíamos ficar lá e aí perderíamos, inclusive, o centro, que para os votos nos é muito importante. Como eu disse anteriormente, agora, narrativa de Lindenberg, bom,
lindinho, não dá para se contar com nada. O importante é que nós não tínhamos antes este acordado com os líderes de partido. Foi construído isso, tanto com o Arthur Lira, quanto com o Omar Aziz, quanto com o Rueda, para que, em se tendo o texto, e o texto do foro já está bem adiantado, vamos pautar, e a nossa intenção, inclusive, é que seja na semana que vem, e para dar, digamos assim, um maior conforto para os parlamentares, com a aprovação do foro, a gente pauta a anistia. Foi isso que foi desenhado no acordo feito a várias mãos. Queria também pedir para vocês, pela força que vocês têm, que é deixar claro que bastava uma assinatura para o Alcolumbre pautar. E que mesmo com 81, ele não é obrigado. O fato de se ter a maioria não necessariamente faz com que ele tenha a obrigação de pautar. Por isso que cresce muito de importância, neste momento, a pressão popular da mídia. Porque agora nós temos a maioria. Então nós temos a narrativa de que a maioria do povo brasileiro, representado pelos seus senadores, querem pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Não podemos deixar um minuto este ministro, ou melhor, este senador, para que paute este impeachment. É bem importante isso, porque eu sei que muitas pessoas acham que ele já vai entrar em votação. Não funciona assim. O Alcolumbre tem que colocar em votação. E mesmo que ele colocasse, nós precisamos de 2/3. Não é de 41, é de 54. O que a gente viu ontem é o final da gestão do Hugo Mota como presidente da Câmara. Ele é um ex-presidente, um futuro ex-presidente. Simplesmente ele perdeu a capacidade de gerir. Ele já havia, como você falou, ele já havia passado do limite na votação do IOF sem negociar com o governo, ao contrário da lógica que ele estava sendo. E ontem ele falou, eu retomo a presidência da Câmara e caso os deputados não saiam ali, eu vou colocar a polícia, eu vou suspender mandato, quer dizer, ou seja, fez uma série de ameaças, dos quais ele não cumpriu nenhuma. O Mota sai desse motim bolsonarista. Débora, boa tarde para você, para o Pedro Venceslau, ótima tarde para quem nos acompanha. O presidente da Câmara saiu mais enfraquecido do que entrou nesse episódio. Duas coisas ajudam a explicar. O tempo para conseguir viabilizar a desmobilização no plenário da Câmara dos Deputados deixa isso muito claro. Havia uma previsão, a gente estava aqui ao vivo no prime time durante essa obstrução, durante esse motim que aconteceu na Câmara dos Deputados. Havia expectativa de reabertura da sessão a partir das 8h30 da noite. Ele foi conseguir sentar na cadeira de presidente da Câmara, algo que era muito importante e simbólico que de fato acontecesse. Não poderia terminar a noite sem sentar na cadeira de presidente. Isso politicamente era algo crucial, a imagem dele retomando o controle da casa, mas só conseguiu isso a partir das 10 horas da noite. Então, depois de muito tempo, depois de muita tentativa, insistência e alguns fracassos em conversas. Sobre essa questão da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que é possível dizer no sentido da reunificação da direita que andava meio rachada? O que acontece, Débora, conversando com políticos de direita, bom, começando assim, antes das conversas, basta dar uma sobrevoada nas redes sociais da direita e nos grupos de WhatsApp, que é possível identificar ali a olho nu que houve uma reenergização da direita depois da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Nós estamos vendo um indivíduo sem antecedentes criminais, cuja a checagem de antecedência do sujeito é o que é a opinião política dele. E se o sujeito criticou o mandatário do Brasil, Lula da Silva, vai em cana. Você quer continuar, então, a partir do esclarecimento de quem é Eukiko Kussahara, quem é, o que foram essas certidões positivas e negativas, porque eu acho que não ficou claro para o público isso, né? O público está entendendo ainda, muita gente não leu a reportagem, então estou tentando explicar aqui de forma um pouco didática, né? Que as pessoas foram presas todas, cercadas pelo Exército, emboscadas pelo Exército Brasileiro,
em 8 e 9 de janeiro. Depois foram todas presas de forma completamente arbitrária, pessoas presas e enviadas a um campo de concentração de forma arbitrária, e a partir daí essa polícia secreta informal do Alexandre começou a selecionar quem seria preso e quem poderia ser solto com base em certidões, obtendo dados da utilização das redes sociais dessas pessoas, se elas eram apoiadoras do Bolsonaro ou contra o Lula ou coisa do tipo, e isso gerou certidões positivas que manteriam a pessoa presa ou certidões negativas que dariam a possibilidade das pessoas serem soltas, isso ali numa orquestração por ordem do Alexandre de Moraes, entre a Cristina Eukiko Kussahara e o Eduardo Talhaferro. Está correto esse resumo, mais ou menos, da história? Está correto. O que eu acho importante esclarecer é que já estavam detidos, né, detenção em flagrante por estarem lá, né, embora o próprio exército tenha dito sobre o 9 de janeiro que as pessoas tinham liberdade de expressão de estar lá. Então, era decisão, processo decisório no contexto das audiências de custódia, tá, presididos ali pelos juízes auxiliares ao Alexandre, como o Ayrton Vieira, e era conversão de detenções em prisão preventiva. Então, é isso que está sendo decidido ali. Então, então você tinha a face pública e a face oculta desse processo decisório. A face pública era a audiência de custódia, que é uma obrigação legal. Tem até, embora o prazo tenha sido rompido também, porque o máximo é 24 horas, e demorou ali uns 22 dias para fazer todo mundo. E, enfim, então já tinha ilegalidades. E a face oculta é essa produção de certidões. Então, o que é uma certidão? Um funcionário público emite para você quando quer certificar de alguma coisa, se você tem dívidas ou não tem dívidas, se você prestou serviço militar ou não prestou, então se você recebe um certificado ou uma certidão. Então eles estão ali certificando alguma coisa, e ficou na minha memória a reação de um advogado, a nossa reportagem, o que eles estavam certificando exatamente? Aí é algo vago porque não podiam dizer, estamos nos certificando de que essas pessoas são bolsonaristas, né? Estamos nos certificando de que elas têm este lado político. Então, eu tenho aqui até aberto no meu computador o modelo mandado pela Cristina Eukiko Kussahara para o grupo, tá? Então, foi o próprio Talhaferro que pediu, isso era à tarde do dia 13 de janeiro, quando o grupo estava recém-aberto, ele falou, tá, você quer certidões? Me manda o modelo, então, de como você quer elas. Então, no topo está PET 10820, audiência, que é né, o inquérito lá, como é que chama, David? PET é a petição, né? Isso, ela é um apenso, né? Um apenso no processo. Existe toda uma estratégia por trás disso, mas a gente pode falar isso em outra ocasião, em mais detalhes. A PET é uma gambiarra jurídica do Alexandre para incluir tudo debaixo do mesmo inquérito e continuar ele como juiz, né? É um subinquérito dentro do inquérito dele mesmo, que é uma gambiarra jurídica para que ele tenha controle absoluto sobre tudo. Obrigado. Ela pede ocorrência sobre o custodiado. Tá? Isso. Exato. Então eles começaram a triar as pessoas que já estavam presas pelo 8 de janeiro e pelo 9 de janeiro, como eu disse, muitas pessoas apenas porque estavam no lugar errado, na hora errada. E, segundo a Eukiko, a Cristina, em tese, o que seria feito é soltar todo mundo. Então, eles dizem lá, olha, nós vamos soltar todo mundo, mas para poder soltar, a gente quer ver as redes sociais. A justificativa oficial do STF é que eles esperaram, demorou esses 22 dias até para poder fazer a audiência de custódia, porque era muita gente. Mas a gente prova que é mentira, porque o ministro mandou esperar a soltura, ou seja, mandou esperar a audiência de custódia, para que a equipe do TSE fizessem essas buscas informais por dados das redes sociais dessas pessoas. E essas certidões, elas são clandestinas ou elas de fato aparecem no processo e os advogados tiveram acesso a elas? Conversei com dezenas de advogados de presos do 8 de janeiro e eles não viram em nenhum dos processos. O que eles viram? Exemplo, no caso do Ademir Domingos, eles encontraram uma publicação na rede social
e a justificativa para que ele fosse carimbado, né? Ele recebe um carimbo como positivo, ou seja, como antidemocrático. Então, quando a gente falar de positivo, nós estamos falando de uma pessoa que foi identificada como golpista ou como antidemocrático, ok? Então, para ele receber esse carimbo de antidemocrático, eles utilizaram como base o carimbozinho que o pessoal botava na mão com a numeração do pessoal do campo de concentração, entendi. É por aí. Eu não gosto muito de utilizar exemplos nazistas, mas é como se fosse uma marca nesse estilo. E essas pessoas, então, no caso do Ademir... Se preferir, eu boto de uma gulag. Se eu preferir o exemplo da gulag, eu uso gulag. Melhor. Ele foi, então, rotulado como antidemocrático por causa de uma publicação na rede social que ele criticava o Lula em 2018. Como eu disse, ele não é bolsonarista. Uma publicação com 0 visualizações, 0 curtidas, um perfil com 0 seguidores, um perfil crítico ao Jair Bolsonaro, mas ele também era crítico ao Lula, ele dizia cadeia na Gleisi Hoffmann e cadeia no Lula. E aí, qual que é a justificativa? Obrigado por colocar na tela. Estou botando aí na tela uma certidão para que a gente veja do que a gente está falando, né? Exato. Então, que é um exemplo dessa certidão, porque a gente está vendo a produção da documentação real, está aqui, certidão Tribunal Superior Eleitoral, com a postagem dos sujeitos, detalhamento biográfico do cara, informações com base na Receita Federal, uma devassa na vida do cara, e a publicação de postagens de cunho político, ou seja, para as pessoas entenderem o que nós estamos vivendo no Brasil, o que nós vivemos nesse momento, para ninguém dizer que não há perseguição política no Brasil. Nós estamos vendo um indivíduo sem antecedentes criminais, cuja a checagem de antecedência do sujeito é o que é a opinião política dele. E se o sujeito criticou o mandatário do Brasil, Lula da Silva, vai em cana. Em cana, isso é um tribunal essencialmente político. As pessoas precisam entender a gravidade do que a gente está vivendo. Isso não é graças a essa brilhante reportagem do David, do Eli e do Michael, a gente está vendo a vida como ela é. A prova para você que está em casa pregar na cara daquele seu amigo que diz que não, que o devido processo legal foi respeitado. Essa certidão que a gente está colocando aqui na tela, bota de novo para a gente, Bruno, por favor. Essa é uma certidão clandestina. Uma certidão que não consta nos processos e que só foi possível de ser obtida graças ao material vazado da assessoria do Alexandre de Moraes. Entendam a gravidade do momento em que a gente está vivendo. Você que está assistindo isso, esse é um programa histórico, nós estamos com quase 80 mil pessoas aqui, eu peço a curtida de vocês, a repostagem no X e o compartilhamento nas suas redes, porque você está vendo ao vivo, na sua tela, a certidão do Tribunal de Exceção que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui, este documento, bastaria para o impeachment do Alexandre de Moraes, que hoje está nos jornais, que já consta com 40 assinaturas. Falta só o desgraçado, por exemplo, do Romário assinar, que está preocupado em jogar futebol e relembrar os grandes tempos dele da seleção de 94. Ótimo, maravilhas, renuncie e participe de podcast e assine, cumpra a sua obrigação. Você foi eleito com o apoio do presidente Bolsonaro. Cumpra a sua obrigação e assine o impeachment deste criminoso. Isso aqui que a gente está vendo na tela é criminoso. É uma conspiração de tiranos para perseguição política de opositores. Isso, você que não acredita em teoria da conspiração, você está vivenciando a documentação de uma conspiração na sua tela. E essas certidões foram validadas, né? Essas são as certidões que eu queria voltar nesse assunto da validação dessas certidões. Eu só queria destacar, Paulo, qual que é a justificativa, né? Então, qual que é o carimbo que foi dado? A gente pode ler aí na letrinha miúda na sua tela aí. Diz o seguinte: perfil pessoal no Twitter com postagens antigas, ou seja, eles sabem que são postagens antigas, que exprimem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores. E eu me pergunto, e pergunto aqui para a audiência também, quem não tem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores? Ou essa pessoa gosta de bandido, ou ela é muito burra.
Então, obviamente que qualquer cidadão de bem no Brasil vai ter aversão ao Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Então, isso não é motivo para você taxar uma pessoa como antidemocrática. Fontes próximas do governo de Donald Trump relataram à CNN Brasil que o governo dos Estados Unidos analisa dezenas de nomes de brasileiros que devem receber sanções, além de autoridades e familiares. Segundo a apuração da CNN, a lista inclui também funcionários e ex-funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, além de juízes, advogados e pessoas com formação e atuação de segurança. Cada caso será analisado com base na Lei Magnitsky, que permite ao governo dos Estados Unidos impor sanções a indivíduos e entidades estrangeiras que são responsáveis por violações de direitos humanos ou corrupção grave. Inicialmente, segundo fontes com quem eu conversei, está prevista apenas a suspensão do visto, mas não está descartada a ampliação de outras medidas, tanto a brasileiros quanto a cidadãos e autoridades de outros países. Americano que interviesse nas eleições brasileiras de 2022. Depois que Biden enviou a CIA para ameaçar Bolsonaro para não questionar os resultados, Barroso agradeceu aos Estados Unidos e disse que foi decisiva essa mãozinha. Pessoas recuperando coisas, né? Ao longo do dia de ontem, você vê 5 de maio de 2022. A CNN reportava que o diretor da CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, disse à autoridade do Brasil em 2021 que Bolsonaro deveria parar de lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral antes do pleito em outubro, segundo a agência Reuters. A CIA falando que Bolsonaro podia ou não podia fazer, devia ou não devia fazer, desde 2021. Então, assim, o Mike Pence não está acusando, ele só está reafirmando. A própria imprensa brasileira já falou sobre isso. 2022. Relembrar e viver, né? Pois bem. Felipe Barros fez um tweet com outra ponta que o Mike Pence levantou. Mike Pence na Credem. A agência Lupa e outras agências brasileiras como a Abrage foram pagas diretamente pelo Departamento de Estado americano para fazer checagem de fatos. Eu não acho que uma entidade deveria ser paga por um departamento de Estado para fazer uma investigação. Não é nem a doação do soro, mas é um governo te financiando. Afinal, quem paga dá as cartas. Você não vai receber mais recursos se acusar os seus patrocinadores. É por isso que há uma cortina de fumaça na mídia brasileira que está nessa rede. Ainda diversas coisas que ele falou, o Mike Pence ontem, aqui chamou a minha atenção assim, mais do que todas, porque você tem algo muito palpável, é quando o Mike Pence começa a falar sobre o Atlantic Council e o papel do Atlantic Council do Brasil. O perfil A Liga recortou um pedaço, colocou. Eu não vou dar play nesse vídeo. Eu acho que até baixei. Deixa eu ver se eu baixei esse vídeo. Acho que eu nem baixei. Eu nem baixei para mandar para vocês. Aí coisa eu mando lá no Telegram, vocês conseguem ouvir a fala do Mike Pence. Aí a Liga fala assim, ó. Quem a Atlantic Council indicasse, a conta era derrubada. Inúmeras contas retiradas no Facebook. Contas familiares, contas que ajudavam na eleição de Bolsonaro. Jornalistas foram ensinados a criar falsas notícias com sócios especialistas em fake news. Aí você fica, mas será que ele falou isso mesmo? Pois bem, tem o vídeo do Felipe Barros que reforça, né? Segundo Mike Pence, o Atlantic Council, financiado pelos militares americanos, pelo Departamento de Estado, pelo SEID, pela CIA, pela NED, e com 7 ex-diretores da CIA, fez cursos e parcerias de forma a fazer o TSE derrubar o que o Atlantic Council indicasse que deveria ser derrubado. Olha que curioso. Estou passando ontem no Twitter e eu vi que o Donald Slot fez uma thread. Eu mudei a ordem do que ele escreveu porque acho que faz mais sentido. Ele colocou uma notícia que saiu na Veja em 21 de julho de 2022. No Supremo, ex-auxiliar do Obama fala sobre combate à desinformação. Convidados do evento organizado pelo Supremo e pelo TSE falaram sobre o impacto das fake news na disputa eleitoral de 2020 nos Estados Unidos. Eu falei, opa, muito engraçado. Pessoas estão falando sobre o que aconteceu em 2020 nos Estados Unidos, que foi aquela eleição que depois terminou, inclusive, com o banimento do Trump das redes sociais. Lembra disso, né? Enfim,
No evento, quem estava lá? O diretor sênior do Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council, Graham Brook. Pega aqui a caneta. Digital Forense Vou botar aqui Lab. Ó. Digital D Forense F Pesquisa em inglês Research Laboratório Lab DFR Lab, né? Ou seja, quem estava aqui, o Graham, a sigla desse laboratório é o DFR Lab. O nome que deveria ser conhecido de vocês. Isso aqui, quem não conhece isso daqui, até aparece aqui embaixo, ó. Nem lembrei. Em conjunto com o Brook, especialista nas áreas de desinformação, comunicação, enfim, tudo mais, e membro sênior do DFR Lab. Ser bolsonarista no Brasil e não conhecer essa história a fundo é uma vergonha, viu? Tu não tem nem o direito de reclamar de perseguição, porque tu não sabe tua própria história. Mas tudo bem. Aí, o Don Lancelot coloca aqui uma coisa que é de 2020. Esse cara que veio em 2022 para essa palestra, você vê, né? Documento público, um memorando de entendimento. Tribunal, pipipi, no senhor, tal e tal e tal. Aí você vê, né? Portador, aí bota, ó, é da turma do Atlantic Council do Digital Forensic Research Lab, DFR Lab. Neste ato, representado pelo diretor, o Graham Brook. Então o cara estava lá participando no memorando de entendimentos. Isso desde 2020. Desde 2020. 2020. Eu falei, caraca, bicho. E olha a data, né? 21 de outubro de 2020. O que acontecia no Brasil 3 meses antes? O que acontecia no Brasil 3 meses antes? Calma. Vamos voltar aqui para esse do Felipe Barros. Segundo o Mike Benz, o Atlantic Council teve um papel central para dizer o que precisava ser derrubado. Derruba isso, derruba isso, derruba isso, derruba isso. Isso em 2022. Em algum outro momento da história brasileira, o DFR Lab do Atlantic Council desempenhou um papel de apontar o dedo e falar quem tem que ser derrubado? Aí agora temos que relembrar e viver. Vamos voltar para março de 2024. Você vai lá no Atlas, tá? Bonitinho. Ops. Você pega aqui, né? Atlas de março de 2024. Prazer. Aí você vai lá no índice. Nesse mês de março, nós fizemos um dossiê histórico chamado DFR Lab. Olha, acho que é sobre o Atlantic Council. Aí você clicava lá. Esse dossiê, na época, eu resolvi fazer por quê? Porque o mesmo DFR Lab publicou aí uma pesquisa na época que mostrava a força da propaganda russa no Brasil. E acusava a turma até do Brasil 247 de fazer parte disso. E aí eu reclamava, né? Eu falava, e aí, será que isso é verdade ou não? Será que isso é narrativa? Que obviamente, tanto os democratas quanto os republicanos, acho que nenhum dos dois estão do lado da Rússia no final do dia. Enfim, né? E é só para garantir mesmo que o Lula vai seguir 100% alinhado, a gente é globalista, rifando, inclusive, esse aliado do Lula. Aí volta o que a gente falou no início do vídeo. O governo Lula é um governo de forças heterogêneas. Da mesma forma que você viu no governo Bolsonaro, a ala militar brigando com a ideológica, brigando com os liberais, brigando com o lava-jatista, brigando com o Centrão, também tem a mesma briga no governo Lula por espaço. Então a galera quer escantear, né, a esquerdinha que não toma banho, de Barra 247. Não para botar ninguém melhor, para botar a turma do Soros, por exemplo. Aí, o que é que eu lembrava? Eu lembrava nesse dossiê, assim, ó, pimenta no olho dos outros é refresco. Porque se, nesse momento, a turma da esquerda estava sendo acusada de um grande complô internacional pelo Atlantic Council, a esquerda bateu palmas quando o Atlantic Council, que o Mike Benz falou que teve um papel central em remover pessoas em 2022, entrou em campo em julho de 2020. E o que foi que aconteceu? Olha a manchete.
Relatório aponta as páginas ligadas ao gabinete de ódio de Bolsonaro removidas pelo Facebook. O DFR Lab produziu um relatório que levou à remoção de páginas. O que aconteceu em 2022, segundo o Mike Benz, se o Mike Benz estiver certo, já aconteceu antes. Isso aqui, inclusive, na época, foi uma reportagem especial do Fantástico. E a gente abordou isso daqui de forma, profunda, mostrando todos os absurdos, todas as pontas soltas. E a gente relembrava depois o que aconteceu em 2020. Na época que essa denúncia, nisso que aconteceu, que as contas começaram a ser derrubadas, o que é que a gente descobriu? E será que algum desses nomes vão reaparecer até no vídeo de hoje já? Na época que a gente descobriu, você vê que a Apex do governo Bolsonaro, que estava nas mãos do... Deixa eu ver se eu botou o nome do cara aqui. Catelani, Santos Cruz. Qual foi o nome do cara que ele botou no lugar? Tirou o Vilava pra botar outro cara. Qual é o nome do cara, rapaz? O Santos Cruz tirou ela pra botar um outro cara. Não sei se vai que tá aqui no meio. Como era o nome do cidadão que o Santos Cruz colocou? Deixa eu fazer assim, ó. Abrir a notícia. O bom do Atlas é isso. É que a notícia já tá pronta. Segovia. Era o Segovia, rapaz. Era o Segovia. Pronto. Pra botar o Segovia. É o que aconteceu na época. O governo Bolsonaro começa com a ala ideológica. O que vocês observam o Trump fazendo, mudando esse pessoal, inclusive da parte de diplomacia, por perfis mais ideológicos. A CNN estava comentando sobre isso, que estava um plano lá do para 2025. Bolsonaro também fez, O mito faz e o outro copia, O Trump copia. Quem estava lá na época na Apex era a Letícia Catelani. E ela foi perseguida pelo Santos Cruz, que depois mudou lá o cara da Apex, colocou o Segovia, que foi lá e derrubou ela. Antes dela ser demitida, ela fez alguns tweets em 2019. Lembrando que esse caso só foi em 2020. O que a Letícia Catelani escrevia? Anúncio que ultrapassamos ontem a meta de redução dos gastos e já totalizamos mais de 38 milhões de economia, renegociando contratos e cortando despesas. Ou seja, palavra bem para falar o seguinte, olha, todo mundo que a gente está vendo aqui que são contratos que não são do nosso interesse, não seguem a nossa linha ideológica, estamos cortando. Eu já mostro para vocês um exemplo desses contratos. E depois olha o que ela dizia quando foi demitida. Combati incansavelmente a corrupção, fechei as torneiras que alimentavam, estou pagando o preço. Sofri pressão de dentro do governo pela manutenção de contratos espúrios. Mas que contratos eram esses que algumas pessoas queriam manter? Bom, a Apex doava dinheiro para o Atlantic Council. O governo brasileiro financiava a Atlantic Council. Olha que coisa, É muito estranho isso. Que depois foi utilizado para perseguir o próprio governo. A gente comentava, novo presidente da Apex, era o Segovia, demite a diretora anti-Santos Cruz, que depois ele caiu. Aí você vê, generais agora miram chanceler. O que é que essa matéria comentava? Enfim, você vê, na casa ao lado, a queda de Catelani também foi comemorada. O Frota foi um desses exemplos, que ele finalmente conseguiu uma audiência na Apex. O Frota foi uma das pessoas que reclamou de um dos contratos. Você vê, o então presidente da Apex, Mário Villalva, combinou com o sindicato de estender o contrato por 40 dias e permitir a participação no Festival de Cannes. O que é que... Aqui, mas Catelani interferiu. O sindicato falou, não vai ter não, vou cortar esse contrato. Que contrato era? O motivo da recusa em negociar era o filme Marighella. Filme Marighella, exaltando Marighella. A galera que leva pra Cannes. A Letícia Catelani estava cortando esse tipo de contrato. Você entende como são as coisas? Aí tá lá, Santos Cruz. Mas tudo bem. Aí a gente comentava lá, mostrando como o pessoal requentava a notícia, Inclusive essa própria questão do Técio, 2019. Janeiro de 2019, a Globo já sabia. Aí, a gente já sabe que o Técio tá lá com o Bolsonaro. Mas pra gente derrubar as páginas, pra prejudicar Bolsonaro, já sei, traz a Atlantic Council, vamos falar de gabinete do ódio. Você vê, Técio estava ali em 2017 no gabinete do Carlos, mas nas eleições era responsável pelo perfil Bolsonaro Preço 2.0. Aí passa um ano e meio, chega em julho, aí entra o Atlantic Council em campo, investigação aponta assessor de Bolsonaro como responsável. O Técio, ele comandava Bolsonaro Preço 2.0. Investigação, irmão, a Globo sabia disso há mais de um ano e meio antes. O Atlantic Council tinha o papel de quê? Você produz um relatório. Porque pensa o seguinte, gente,
Pensa aquele cara que não acompanha a política. Aí chega a Globo com seus jornalistas e fala: olha, o mega grupo super poderoso, super bonito, maravilhoso, que usa perfume, chamado Atlantic Council, fez uma grande investigação, rapaz, e nessa mega investigação falou que o... Aí você fala: realmente, viu, velho? Bolsonaro é um criminoso, tem que apagar essa página. Deixa eu ver se aqui, Bolsonaro opressor 2.0. Deixa eu ver se tá nessa lista aqui. Com a justificativa. Bolsonaro opressor 2.0. Não tá, vai estar aqui não. Tem que pegar depois pra olhar. Tem a lista, né, com as motivações. Tem perfil que foi derrubado e o DFR Lab não informou por quê. É assim, ó, derrube esse. Por quê? Não sei. Por que derrube? Não sei. Já outros, a justificativa pra derrubar perfil era assim, ó, derrube o The Brazilian Post. Por quê? Porque é do Paulo Chuchu. Não, o Paulo Chuchu não pode. Quem já viu uma pessoa que se chama Chuchu? Enfim, a gente comentava sobre tudo isso daqui na época. E aí, vamos voltar pro quê? Por quê? Vamos voltar pro vídeo. Ó. 2020, membro do entendimento, outubro, um pouco antes da eleição americana. E o que a matéria da Veja falava? Em 2022, a Atlantic Council veio para contar, né, as experiências da disputa eleitoral americana de 2020. Em 2022, 2 anos depois, veio ao Brasil. Vou te contar segredos do que aconteceu nos Estados Unidos. E olha que curioso. O Twitter Files, muita gente não sabe, mas o Twitter Files, ele não nasce para falar de Brasil. O Twitter Files Brasil nasce após o Twitter Files original. Os caras falaram: cara, e se tiver alguma coisa sobre o Brasil? Aí o David Agape vai atrás, já com Schallenberg, enfim, tudo mais. O Twitter Files nasce para contar o que se passava no Twitter antes de Elon Musk comprar. Aí você tinha o Matt Taibbi, você tinha a outra menina, que eu esqueci o nome agora. Enfim, você tinha mais ou menos 3 perfis na época, 3 jornalistas que começaram as primeiras partes. Na parte 6 do Twitter Files, eles comentavam sobre as eleições de 2020 nos Estados Unidos. Que 2 anos depois o cara viria ao Brasil contar sobre as experiências. Aí o jornalista Matt Taibbi contava, né, que o Twitter tinha contato com o FBI, que tinha e-mails, né, tudo mais. E aí, olha só, solicitações nesses e-mails de informação de usuários do Twitter relacionadas a investigações ativas. Mas o número surpreendente elevado são os pedidos do FBI para que o Twitter tome medidas contra desinformação, envolvendo até mesmo de piadas e contas pelos seguidores, ou seja, remoção, basicamente, no final do dia. Às vezes o governo entrava e fica para remove esse perfil, remove esse perfil, remove esse perfil, remove esse perfil. O Mike Pence falou que o Atlantic Council apontava quem tinha que ser removido no Brasil. Aí em 2020 nos Estados Unidos, né, você tinha um grupo chamado EIP, deixa eu ver se tem aqui, o nome é Electoral Integrity Project. Tenho quase certeza que é isso, o nome da sigla. Não tá aqui. Se você pegar a thread completa, você vê. Aí você vê aqui a tradução, ó. O EIP, que era o Electoral Integrity Project, era um projeto de integridade eleitoral, basicamente isso. Entrava em campo para garantir que as eleições não iam ter desinformação, censura, nem nada. Faz parte de uma série de think tanks afiliados ao governo que analisam conteúdo em massa. Aí quem fazia essa parte? Essa denúncia é de 2022. O DFR Lab do Atlantic Council. E qual era a conclusão? O que a maioria das pessoas considera como Deep State é, na verdade, uma colaboração emaranhada de agências estatais, empreiteiros privados e ONGs, por vezes financiadas pelo Estado. Então, esse trabalho realmente de lidar com a desinformação, o Atlantic Council tem muito o que falar, porque ele participou do que aconteceu em 2020, que no final levou o banimento do Trump. Então, todas aquelas revelações que as pessoas não param para ler, né, porque elas estão muito ocupadas com diversas coisas. Aqui foi uma matéria, a gente comentou como é que nasce a história do Gabinete do Ódio, mostrando que é tudo balela, conversa mole, não tinha nada a ver com desinformação. E aqui foi uma matéria que foi publicada na época, quando o Apex 2020 cancelou o contrato. Aí nessa matéria me cita, né? Porque eu fiz um dossiê sobre isso, o Olavo de Carvalho viu e jogou pra cima na época. Mas vamos voltar que tem mais coisas. Temos que acelerar. Enfim, acho que o Mike Pence falou, você consegue ver, né? Sei lá, uma ação um pouco mais concreta no Brasil, que faz parte central da história, porque é isso como eu falei. A derrubada desses perfis em 2020, em julho de 2020, é o ponto onde
a narrativa do Gabinete do Ódio passa a ser um grupo de desinformação, etc, tudo mais. O Gabinete do Ódio é uma narrativa que nasce em setembro de 2019, pelas mãos da jornalista Vera Rosa do Estadão, pois que a matéria está ali no dossiê, no Atlas, que ela falava que na verdade era só um grupo que informava Bolsonaro sobre o que acontecia, botava o pessoal para ficar meio nervoso, batia de frente com a ala mais pragmática do governo. Não era um grupo de fake news. É esse relatório do Atlantic Council que começa a mudar tudo. Pois bem, aí eu segui continuando, né? Segui continuando. O Donald Flávio na sua traíra coloca mais uma vez, né? O DFR Lab, e aquele memorando de 2020, ele colocou lá. E aí ele colocou essa imagem. Eu não sei de que ano é isso, não aparece o ano. E aí quem que estaria presente nesse evento? Quem estaria presente nesse evento? E eu falei, nossa, eu tenho certeza que eu já vi esse nome. Enquanto o Dom está preocupado com o Atlantic Council, o DFR Lab chama mais minha atenção, mas o que ligou 20 sirenes na minha cabeça foi Luísa Bandeira. Cara, quem é Luísa Bandeira? Quem é Luísa Bandeira? Me conta! Me conta! Pois bem, o caso de 2020, da derrubada de perfis, a grande cientista do Atlantic Council, responsável por essa derrubada de perfis, foi a Luísa Bandeira. Você vê que o fundo aqui tem preto e branco, porque esse aqui é de um vídeo antigo. Só peguei, copiei, a gente vai olhar esse vídeo antigo. Aí tá aqui, ó. Quem está por trás dessa perseguição do Facebook que gerou banimentos? Uma empresa contratada por ele chamada Digital Forensic Research Lab da Atlantic Council. Uma das assistentes, Luísa Bandeira, ex-Folha, ex-BBC, que agora faz parte da equipe, uma brasileira em Bogotá. Aí tava lá comentando sobre isso, né? Fala a questão do teste e tudo mais. E na época a gente mostrava lá. Isso aqui é print da época, né? Você vê que as coisas vão se encaixando. Aí vamos lá. Relembrar e viver. A gente comentou sobre esse caso. A gente começa a comentar sobre esse caso, Apex e tudo mais, banimentos Atlantic Council, que o McBain estava falando. Episódio 265. Hoje é o 2112. Quase 2000 dias atrás, né? São alguns anos atrás. Uns 4, 5 anos atrás. Foi 2020, né? Foi julho de 2020. Então, 5 anos. Mais de 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, onde nós estávamos? E eu fiquei surpreso com as coisas que aconteciam 5 anos atrás. Por isso que eu peguei e deixei até aberto aqui já, pra gente relembrar o que estava acontecendo na época, né? Pois bem, se você for abrir lá o vídeo, você vai começar com essa imagem aqui, né? Globo suspende financiamento das escolas de samba, que foi a época que o governo Bolsonaro entrou em campo para tentar quebrar os direitos, sabe, de transmissão, para os clubes poderem escolher como eles vão transmitir os jogos de futebol, o que quebrava a Globo, né? Saudade de você, Jair. Aí aconteceu umas épocas na época uma estrela do Ramos, aí tinha aquela confusão do MEC, para onde vai, para onde não vai. Bolsonaro queria manter uma linha ideológica no MEC, sempre comprando briga, né? Esse já é demais, né? A que aplicava o Paulo Freire não deu certo. Esses dois tweets aqui, eu acho que envelheceram relativamente bem. O Diniz falando, né, que o PSOL queria homenagear Paulo Freire, ele estava trabalhando contra, e o Alan dos Santos compartilhava o STF dizendo, ó, o ministro Roberto Barroso determina que o governo federal adote medidas para conter o Fique em Casa. Repito, o executivo estadual e municipal tem tanto poder quanto o Juan Guaidó, enquanto o Supremo age como Maduro. Já estamos em uma ditadura. Envelheceu bem. Aí, veja só, um cidadão que causou muitos problemas ao Brasil, Oswaldo Eustáquio. Nossa, se tu não sabe por quê, tu devia se informar. O que Oswaldo Eustáquio estava fazendo naquele momento? Estava se filiando ao PTB do Roberto Jefferson. Se tu também não sabe o que o Roberto Jefferson aprontou, não lembra pelo menos das eleições de 2022, né? As coisas não acontecem do nada. É uma jornada até dar errado. Aí eu até falava, né? Rapaz, pode falar o que quiserem, mas a produção da música funda, o disco tá melhor que a Secom. A turma tava aí empenhada em tentar transformar o PTB no Partido Conservador. Aí andava, né? O Maia, fonte de gás, tudo mais, regulação das redes, e aí? Veja só. Quando o Atlantic Council veio para censurar todo mundo, Moro, que tinha saído do governo 3 meses antes, compartilhava a notícia do antagonista, né? A casa do lavajatismo, não mudou nada. Moro também foi alvo do Gabinete do Ódio, a máquina de propagação de fake news, que teve uma série de contas e páginas derrubadas nessa quarta pelo Facebook, também fez ataques contra o Moro e tudo mais.
Fui alvo da rede de mentiras que age por motivos político-partidários, pessoas que perderam qualquer senso de decência. Parabéns ao Facebook, que suspendeu as contas de notícias falsas e fraudes. É por conta desse tipo de coisa que não dá, irmão, pra tu chegar pra mim e falar, vamos unir a direita. Porque talvez tu não foi o perseguido. Se tu fosse o perseguido, se tu tivesse um inquérito, se tu tivesse uma AIG no TSE de desinformação, que tu fosse talvez a peça central disso, talvez tu entendesse um pouco melhor. Mas tu não lembra disso, porque não foi contigo. 5 anos atrás. Extrema esquerda e extrema direita se parecem muito. Eita, discursinho bonito, hein? Do marreco. Facebook derruba a rede de fake news ligada à família Bolsonaro e tudo mais. A gente comentava um pouco na época o que acontecia, as pessoas envolvidas, o Ayan no meio, né? Todo um processo. A gente relembrava um tiquinho. Aí o print acabou de mostrar em vídeo. O Emerson Grigoletti, inclusive, é o advogado, né? Da turma do inquérito. Envelheceu bem esse tweet, hein, Grigoletti? Você estava no ponto certo. Você estava criticando as coisas certas. Você estava no lugar certo na hora certa. Aí a postagem da Luísa, que eu peguei da época. Que tipo de mentiras seriam ditas para derrubar o PT nas eleições de 2018? Mas estava apenas dizer a verdade, vinda um povo cansado de ser violentado em todos os sentidos. Apenas mostrem. Lamentavelmente, a atenção merecida sobre o assunto jamais foi dada. Falta de aviso nunca foi, né? Carlos comentando sobre o ocorrido. Aí o Daniel Silveira comentando sobre os absurdos que tinha sido essa derrubada. A Quero PagSeguro se recusando a banir o Olavo. Joyce deixando de deputados influenciadores, a gente reclamando aqui coisa. Aí curioso, né? Ilona Zabó. Não desejo mal ao presidente a ninguém. Desejo que Bolsonaro seja responsabilizado pelos números possíveis crimes que cometeu. É a senhorinha aí que tentaram colocar no governo, né? Quem tentou? O Moro. Aí tava lá o depoimento do Moro, as coisas que rolaram na época, etc, tudo mais, pipipi, ppp. Aí Bolsonaro falava do valor que foi a pedido, a gente comentava várias coisas. Aí, curiosamente, nesse episódio, olha como as coisas envelhecem bem, né? Eu tava fazendo uma live no canal secundário, aí o povo falava, o Cláudio Dantas e a Carol Esponza pediu pra você parar de dividir a direita. Aí eu tô abrindo aqui, é o quê, né? O áudio, aquelas mensagens clássicas. O Deltan Dallagnol conversando com o Boquita, dizendo que o Cláudio Dantas, do antagonista, né, queria saber quem que a Força Tarefa queria para ser o próximo PGR. Quem era um dos nomes do Deltan Dallagnol? O irmão do Flávio Dino. Eu que divido a direita, né? Assim, a direita, grande parte dela, não pode abrir a boca do PT. Porque são iguais. No sentido de abraçar qualquer louco. Do mesmo jeito que a esquerda abraçou o Alckmin, a direita abraça o Deltan Dallagnol. Jesus, viu? Nicolau Dino. Aí as atuações contra o Aras, tudo mais na época que a gente comentou, pipipi, ppp, o Moro apoiando Mário Bonsalha, isso daqui. O modus operandi da Lava Jato foi o mesmo do atual inquérito, né, Alexandre de Moraes. O juiz determinava buscas e apreensões que nem os procuradores haviam solicitado. Coincidência com o que ocorre agora? Essa questão de você mandar coisas sem nem, sei lá, a PGR pedir, né, a Procuradoria pedir, aparece num diálogo e a pessoa da PF, na época que aparecia, era o Igor Romário de Paula, né? Tava lá, o Igor Russo sugeriu a operação do professor para a semana do dia 20. Opa, beleza, vou começar a organizar. Você sabe quem é o Igor Romário de Paula? Ele é o cara que estava chefiando os inquéritos quando o Moro saiu do governo. Quando o Moro saiu do governo, o ministro baixou uma coisa falando não pode mexer na equipe do inquérito. Eu sei que não adianta falar sem mostrar, né? Deixa eu falar e mostrar. Meu Deus do céu. Vamos lá. Cadê essa é do Moro? Aqui é da Joyce. Aqui, ó. Mantenha delegados da apuração das fake news. Tava ali. Essa é a notícia. Quem que tava à frente? Deixa eu ver se tá aqui. Aí, ó. Equipe diretor-geral que o Bolsonaro demitiu fica no comando da PF interinamente, né? Aqui, ó. Igor Romário de Paula, tá lá. Tá bom. Massa. Quem foi que levou Igor Romário de Paula a Brasília? Foi quem? Foi o Moro, né?
O Igor Romário de Paula trabalha com o Moro e com o Deltan desde o Banestado. Fala aí, Deltan, teus amigos. É muito fácil agora, né? Brincar de defender a liberdade de expressão. Ai, ai, ai. Aliás, se Moro quisesse combater fake news, por que nunca processou Intercept pelos vazamentos? Nunca foi muito bem explicado se as mensagens foram vazadas ou inventadas, mas houve completa leniência do Moro em relação a eles. Ai, mas o povo não quer lembrar das coisas, né? Aí ontem eu tava passando, falei que a gente ia voltar a falar do Santos Cruz, né? A gente já falou da Ilona. Em 2022, quem aparece lá, o Mike Benz também citando, né? É o Instituto Igarapé. Instituto Igarapé. Também o Instituto Vero do Felipe Neto. A diferença de um para o outro, né, do Igarapé para o Instituto Vero, é que o Igarapé quase entrou no governo Bolsonaro através da Ilona Zabó trazida pelo Moro. Conforme passa o tempo, as coisas se encaixam, né? Ou se revelam. Ela já tinha saído do governo, ela foi a primeira demitida, ela entrou, não passou nem 2 dias, foi em fevereiro de 2019. Aqui foi dias depois dela saída dela, né? Generais com Ilona. Aí Tsui comenta, né? General Santos Cruz, que mais tarde saiu do governo e passou a ser detrator de Bolsonaro, foi um dos que tentaram segurar Ilona Zabó. Aí dizia, né? Os atuais ministros da Secretaria da Presidência e da Secretaria de Governo, né? O Floriano Peixoto Vieira Neto e Carlos Alberto Santos Cruz, tudo fizeram para convencer Bolsonaro a deixar a cientista política Ilona Zabó como membro do Conselho Nacional de Política Penitenciária. Perderam a parada. Agora novamente se empenham para que Zabó seja mantida onde está, como um dos 40 membros do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, órgão subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela foi nomeada em setembro último pelo antecessor do Moro, o Raul Jugman. Não chegamos onde chegamos do nada. É todo um processo. Mas as pessoas não têm memória. E muitas vezes elas não querem ver. Porque, ele mudou, agora é meu amigo, não divide a direita. Outra coisa que dá pra gente comentar, no dia de ontem, você comentou, Mike Benz pondo na Credem. O dia ontem foi pautado pela Credem, e o que aconteceu lá. E o Felipe Trielli comenta, né? Caramba, né? Rapaz, essas comissões que não servem pra nada estão fazendo barulho, né? Tá sendo irônico, né? Comissões não servem pra nada, né, gente? As comissões não servem pra nada. Só pra falar, na verdade ficou até fora de hora, pra ter falado isso aqui primeiro. As organizações Globo, incluso o canal Globo, Globo News, G1, Jornal o Globo e outros, foram denunciados agora aqui na Credem pelo Mike Benz como partícipes de um grupo de desinformação que utilizava 7 agências de checagem de fatos financiados e treinados pelo governo americano por meio da USAID para interferir nas eleições brasileiras. A sessão termina com Felipe Barros apontando alguns possíveis desdobramentos, como uma CPMI para investigar os repasses da USAID, votação do PL das ONGs, que agora vem mais forte, reforçado que é necessário conter a força, de forças internacionais, avaliação jurídica sobre a extinção do registro do PT, que foi beneficiado por recursos estrangeiros, o que a lei proíbe. E tudo isso foram fatos políticos gerados, com notas taquigráficas, vão ficar registradas no Congresso. Por quê? Porque foi numa comissão. Mas comissões não servem de nada, né? Comissões não servem de nada. Recordar é viver. E o medo de ter um bolsonarista na Credem, hein? Era por causa do que o Felipe Barros expôs hoje? PT diz que só aceita Eduardo Bolsonaro à frente da Credem sem passaporte. Aí eu tô passando no Twitter, eu vejo isso daqui, né? Otávio Facuri, intergaláctico. Depois de ouvir o Mike Benz, agora ficou colocado o motivo pelo que o ministro Barroso quer picar mula e sair de cena. Após denúncias documentadas de interferência da CIA, o Mike Benz, enfim, tá falando, né? Tava bem empolgado, ele e vários outros. Sabe o que é que me mata disso daqui? Vamos voltar pro Atlas. Vamos agora para janeiro de 2025. O Facuri, que conseguiu enxergar a virtude, né, nas comissões, que as comissões parecem agora são úteis, era o cara que compartilhava o vídeo do Princeso que falava: de que adianta ter comissões? Comissões não servem pra nada. Não servem pra nada. Pra nada. O seu Marcel Van Hatten é outro que jogou contra. Ficou botando dedo na cara dos outros que não apoiava ele, e ele ia perder de qualquer jeito. Ficou também ontem, todo pimpão. O Deltan Dallagnol eu nem falo. Deixa eu ver se tá aqui pra cima. Esse post está indisponível.
Que post é esse, né? Não sei, alguém apagou um post, mas o print é eterno, né? Quem foi que apagou esse post? O Mário Frias dizia, né? Esse tipo de coisa é mais cretina e repugnante do que oposição aberta. Tenho mais respeito pelo petista me xingando abertamente do que pelo cínico que, nas suas palavras, precisa descolar do Bozo. Ele tava falando de quem? Deixa eu ver. Olha de que ele tava falando, né? Do senhor... Deixa eu ver. A postagem oficial é essa daqui, ó. É essa. Ele apagou a postagem depois. O senhor Deltan Dallagnol. Ele pega um cenário que Bolsonaro não tinha ninguém ao lado dele, não tinha um partido, que nada ia mudar, sabe? E ele quer comparar isso com o cenário atual, que o PL tem uma bancada de quase 100 e iria indicar, né, pelo menos 4 comissões, fora a primeira vice-presidência. Bolsonaro tinha razão, o Brasil precisa de presidente do parlamento independente, blá blá blá. A coisa foi tão ridícula que na época Eduardo Bolsonaro rebateu o Deltan. Deltan, você é uma pessoa inteligente. Acho que Eduardo está sendo muito educado, ele é um safado. Não há compromisso em votar nada com o PT. Então assim, todo esse pessoal jogou contra, sabe? Tem capítulos e capítulos do que aconteceu. E se o dia de ontem aconteceu, se a comissão de ontem aconteceu, né, com o Mike Benz, a audiência, olha esse capítulo aqui, né? Deixa eu ver. Maluco, só do que da direita. Não, acho que tá no mês seguinte. Tá no mês seguinte. É um nome bem sugestivo. Fevereiro de 2024. Não, fevereiro de 2025. Nome bem sugestivo. Acho que vai estar aqui, ó. Se aconteceu ontem a comissão com o Mike Benz, ó, dando a cara a tapa por resultados. Se aconteceu ontem, foi por quê? Foi porque Eduardo Bolsonaro explicando, ó, por que não faz sentido uma candidatura do PL à presidente da Câmara e Senado? Por que não faz sentido essa história de melhor perder de pé do que ganhar de 4? Sabe? Aí foi Eduardo, foi o Jair falando, explicando, meu Deus, sabe? Ó, seus idiotas. O Mário Frias com o Felipe Barros do lado, né? A turma que foi achincalhada, gente explicando o que tava acontecendo. O Carlos Bolsonaro desenhando, ó, seus idiotas. Explicar aqui a matemática de novo, né, de comissão pra vocês. Aí de novo Bolsonaro, sabe? Quem tava dando realmente a cara a tapa. Enfim, né, aqui até tem alguns resultados, que foi na época, nas comissões que seriam, né, ficar na mão do PL lá no Senado. Enfim, né, aí Eduardo mostrava, olha, quem tava chefiando direitos humanos era Humberto Costa, agora é a Damares. Mas não, comissões não servem de nada. É o Felipe Barros dando a cara a tapa. Sabe? É duro demais. E aqui já falava, ó. Fevereiro, mal tinha terminado a disputa, 7 de fevereiro. PT quer impedir Eduardo Bolsonaro na Credem. E o Ebert fazendo piada, né? Comissão não servem pra nada, dizem os grandes especialistas liberalões e conserva-loucos. Então, se a coisa ontem andou, se a direita tem o mínimo de poder de ação, de poder chamar o Mike Benz, pautar uma coisa, pautar outra. Se o Altineu pode falar que se o Hugo Mota saiu, vou pautar a anistia porque ele pode, porque ele foi vice-presidente, é porque Bolsonaro, suas misérias, tomou a frente. Enquanto esses pilantras jogavam contra. Olha lá, né? Eu até botei aqui em vídeo. Pra que serve comissão? Né, princeso? Esse cara devia renunciar ao mandato, velho. Na boa. Aí... Só a imagem aqui que eu também acho que vale a pena. Isso aqui me dói, velho. Eu passo lá no Twitter e fico vendo as idiotices dessa, né? Qual caminho você quer seguir? Da luz ou a das trevas, né? A das trevas é Bolsonaro. Esse idiota, né? Jogar dentro das 4 linhas e ser preso e se tornar um ditador. Aí bota brutal. A Atsuki consertou essa imagem, né? O Bukele tinha apoio das Forças Armadas. Primeiro, na verdade, tinha a maioria do Congresso. Com a maioria do Congresso, ele teve maioria do Supremo, né? E tem apoio das Forças Armadas. Aí é fácil você fazer o que você quer. E Bolsonaro, hein? Irmão? O Petrópolis Conservador escreveu até um texto sobre isso, né? Sobre Bolsonaro. Ficou tudo tão claro, tão cristalino, que até os mais céticos começaram a enxergar o que de fato aconteceu.
Bolsonaro foi alvo de uma perversidade sem precedentes. Enfrentou sozinho um sistema profundamente corrompido, aparelhado e articulado para destruí-lo desde o primeiro dia, inclusive pelos próprios ministros, né? Veja aí o Santos Cruz, junto com a Ana Zabó, o que fez lá na Apex, o Segovia contra a Letícia Catel, tudo que aconteceu na época. Foi até bom relembrar, né? Caiu bem aí no texto do Petrópolis. E mesmo assim, com todas as limitações, sabotagens e traições, Bolsonaro praticamente fez milagres. Sem apoio do Congresso, atacado pela imprensa, censurado pelas redes, traído por supostos aliados, Bolsonaro ainda foi capaz de entregar resultados concretos ao povo brasileiro. Ele se tornou e continua sendo a última barreira entre o cidadão comum e as ameaças internas e externas que buscam subjugar a nação. Essa realidade escancara, com dor e indignação, a falsidade das narrativas construídas até mesmo por setores da própria direita, que repetem como papagaios que Bolsonaro perdeu porque não fez isso ou não fez aquilo. Nada mais mentiroso, injusto e cruel. Quem insiste nesse discurso ou age por ignorância ou esconde projetos pessoais de poder que em nada se preocupam com a verdade ou com o destino do Brasil. Bolsonaro é um herói nacional, um homem que precisou ser derrubado por forças gigantescas e estrangeiras internas porque nenhum inimigo isolado foi capaz de vencê-lo. E mesmo sem mandato, mesmo perseguido, censurado, calado, Bolsonaro continua gigante. Sua luta não acabou, e para milhões de brasileiros, ele permanece com a maior esperança de um país verdadeiramente livre e soberano. Queremos Bolsonaro 2026. É isso aí, Petrópolis. O povo olha pro passado, o povo não olha o passado, ninguém olha o contexto, sabe? É só safadeza, assim, ó, como é que eu posso ter algum lucro político? O que é que eu posso fazer para desgastar Bolsonaro e ter vantagens políticas? Você vê que a maior parte das pessoas que estavam nesse papo do melhor perder de pé, esse pessoal que segue com esse discurso maluco na internet, todos eram apoiadores do Marçal. Todos apoiavam o Pablo Marçal. O Marfia ontem desenhou de um jeito que eu achei sensacional. Mandou logo assim, ó: bom dia, jovens. Novamente venho aqui para dar uma pílula de sabedoria para vocês. Não escutem a opinião política de ninguém que apoiou o Pablo Marçal. Essa pessoa, infelizmente, não tem condições ainda de fazer uma avaliação clara sobre política. Ela deixou o Pablo Marçal enganar ela. Aí Bianca vem: quem acreditou no Alcolumbre Mota para autor anistia tem que ir patamar. Ela fala: Bianca, eu não acreditei nele. Eu acredito na matemática. Hoje, por exemplo, é uma prova disso. O Felipe Barros está usando a comissão que ele recebeu do acordo para a eleição do Mota para chamar o Mike Benz para falar da Alceide. Não se sinta atingida por meu tweet. Não estou falando de você, que é uma eleitora. E só isso. Eu estou falando de quem é analista político, jornalista, né, comunicador. Você não tem obrigação nenhuma de fazer análise política. Eu documento isso aqui depois, com calma. Mas tá aí. Se eu pudesse deixar uma recomendação para vocês, se vocês estiverem, sei lá, mais interessados, vai que você não tá aqui sempre. Se eu puder deixar uma recomendação, você que não tá sempre por aqui, eu falaria para você o seguinte, né? Você pode pegar o Atlas de Janeiro, se você for um assinante. Se você não for, se tiver interesse sobre o que aconteceu contra Bolsonaro e você entender que é um pouco mais, o buraco é um pouco mais embaixo. Os dossiês de janeiro, eu fiz no final já no primeiro deles, uma comparação, inclusive, mostrando o que Bolsonaro, o que aconteceu lá atrás e o que o Bolsonaro sofreu, mostrando que existe até um certo padrão. O que aconteceu lá em 64 e tudo mais, com o que foi feito contra Bolsonaro. Tem uma playlist aqui no canal, é o vídeo Auraci 1, é o primeiro, né? Que eu falo de Bolsonaro. Esse vídeo se manteve 4 partes, e a última parte, que é até o nome desse subtema, que é Bolsonaro versus a CIA. E aí eu começo, cliquei no botão errado, aí, ó, até o Mike Benz aparece, né, no vídeo lá atrás, de janeiro desse ano. Aí apareceu o Mike Benz, coisas que a gente comentava, o que estava sendo feito, né, contra Bolsonaro e tudo mais. E a gente comentava na interferência, né, a CIA aqui, ó, Bolsonaro versus CIA. A versão do golpe de 2022 pode ter sido mais importante do que parece, né? Então, o que foi feito com Bolsonaro, irmão? Olha. O homem injustiçado, viu? O homem injustiçado. Ave Maria, bicho. E o pior é ver como grande parte aí da direita brasileira trata o Bolsonaro, viu? O que Bolsonaro fez pra merecer, viu? Tanto amor ele recebe na rede social, né? Tanto amor que ele recebe. Pois é, siga firme aí, se vocês puderem aí,
dia de hoje. Quem for, quem também não for, faça oração pro Jair. Tá preso ainda, é um absurdo. Mais um dia preso. Mais um dia preso. Mais um dia preso. Ah, mas isso, aquilo. Ah, velho, o sistema pode ser corrompido que for. Pra mim, eu não consigo entender como podem fazer tanta maldade com esse cara. Não tem como assim, não tem como um país justo esse cara tem que ser, a única coisa que ele tem que ser condenado é condenado a entrar no livro de história como um herói nacional. Você está condenado, você está condenado a fazer parte do Brasil como um herói nacional, só isso. Meu Deus do céu, velho. É safadeza atrás de safadeza que fazem com esse cara. Enfim. Não vou me alongar mais, não. Vamos ver o que vai dar tempo de a gente comentar amanhã, né? E os assuntos vão se acumulando. Nunca o Brasil teve um momento tão agitado, viu? E olha que eu acompanho a coisa nos pormenores há um bom tempo, viu, gente? Rapaz, tem tempo que o Brasil não estava assim agitado. Até pra ler tá demorando. Até pra ler, às vezes eu tô demorando tempo de tanta coisa pra ler que vai acontecendo ao longo do dia. Falo pra vocês. E é isso. Mais uma vez, reforço. Orem pelo Jair. Independente de qualquer coisa, sabe? Ele merece mesmo de coração. E se você quiser me apoiar, como eu sempre falo, tem um Atlas também, né? Kimpaim.com. Dá uma olhada lá, vê as histórias. Aprenda as histórias da própria direita. Entenda por que chegamos até aqui. Até pra você conseguir conversar, gente, com uma pessoa da esquerda, sabe? Com isentão. Você explicar o seu lado, né, das perseguições que você sofre. Muita coisa aconteceu e não pode ficar pra trás. As coisas que aconteceram lá atrás que nos trouxeram até aqui no dia de hoje. Toda essa perseguição, CPM das fake news, saída do Moro, cada Atlantic Council. São episódios chave, centrais em toda essa história da perseguição da direita. Isso tinha que estar na ponta da língua de todo mundo. Principalmente de quem tá aí em luta, né? Em defesa da liberdade de expressão. Vejo vocês amanhã. E hoje eu deixo aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, galera. Fui.